Olá, DPO Talkers! Bem-vindo ao nosso 8º episódio, né, do nosso mais famoso e já conhecido videocast aqui do Lima Fake São Advogados. Aliás, aproveitando, já clica aí no sininho, acompanha a gente, né, para acompanhar as novas publicações e novos vídeos. Hoje estou recebendo minha querida amiga Cíntia Donato. Ela é a diretora jurídica e ex-DPO do maior grupo gerador de crédito de carbono do Brasil, Future Climate. Bem-vinda. Obrigada, Jean. Agradeço muito o convite. Gosto da ideia de participar aqui e contribuir, colaborar com essa iniciativa muito boa de DPO Talks. Boa. Obrigado por ter vindo, aceitar. Veio lá de São Paulo para a gente bater esse papo. Cíntia, conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como que a privacidade hoje é um tema importante, né, num grupo, numa empresa que lida com outro negócio, né, que é crédito de carbono, combatendo as mudanças climáticas. Como é que foi um pouco fazer um projeto, né, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, desafios? Conta pra gente como é que foi esse desafio quando você era DPO, né? Sim, vamos lá. A minha trajetória, ela iniciou-se em empresas pequenas. E quando eu fui para Future Climate, eu tive um cenário totalmente diferente, um desafio grande, porque eu precisava implementar o departamento jurídico e pensar em todas essas variáveis e todas essas frentes que precisam ser pensadas dentro de uma empresa que cresceu muito rápido. A gente saiu de 6 pessoas para 100 em 6 meses. Então, a preocupação com a parte de dados foi uma coisa relevante. Eu tinha a clareza de que a gente precisava olhar para isso com muita atenção. Então, para ter ajuda e suporte, eu acabei fazendo um grupo de trabalho que tivessem outras pessoas para contribuir principalmente no mapeamento dos dados, né, do tratamento de dados. Então, eu acho que essa fase inicial que a gente teve de pensar dados, ela foi introduzida muito com a contratação de uma empresa externa para avaliar a parte tecnológica mesmo, de fato. E dentro da empresa, a gente foi estruturando as fases que a gente precisava superar, né? Então, foi um processo desafiador, porque eu ainda não tinha feito isso antes. E num cenário de um crescimento bastante exponencial da empresa. Então, enquanto a gente tinha que girar outros pratos, né? Equilibrar outros pratos, tinha essa frente que era tão importante o quanto para ser cuidada, né? Mas foi um desafio legal de ser superado, assim, de passar. O que você pode destacar, assim, de desafios reais, talvez os mais complexos que você tenha enfrentado, né? E como você mesmo colocou, você não tinha essa experiência e caiu no seu colo, né? Olha, você como diretora jurídica, você era uma das fundadoras também? Não. Sim. Uma das fundadoras da empresa. Você estava inovando ali no mercado, né? Criando algo, logicamente, lá atrás, talvez vocês nem pensassem quão grande seria hoje o grupo, né? Mas todo empreendedor e fundador tem essa crença no seu íntimo que está querendo criar algo de impacto, que vai fazer diferença. Mas nessa trajetória, né? São anos, né, à frente ali como fundadora e diretora jurídica. O que você pode compartilhar para quem está ouvindo a gente de desafios, principalmente quando você era muito cru, né, no assunto? Como é que você lidou para aprender, para entender sobre o assunto? O que você pode deixar aqui de mensagem e dica? Olha, eu acho que a parte que mais me surpreendeu foi a estratégia de mapeamento dos dados que a gente tratava. Inicialmente, a gente tinha pensado em simplesmente planilhar os dados sem conversar diretamente, sem a parte de entrevista. E aquilo ficou... Sabe quando você percebe que não vai dar certo? E eu falei, gente, a gente precisa trazer as pessoas para a mesa
e conversar, porque você percebe que na conversa você consegue trazer Sim. muito mais elementos do que enviar um formulário para a pessoa responder e preencher e aquele Total. formulário ser traduzido para um Excel. Então, eu acho que ali teve um ganho de qualidade muito grande. Eu acho que esse foi o que eu mais senti. Quando eu vi o resultado numa planilha, quando as pessoas só preenchiam um formulário, era muito vazio. Eu falei, ninguém está fazendo a reflexão daquilo que a gente precisa. Sim. Então, não sei, acho que esse era o principal, assim, o que mais me destacou, assim, da diferença daquela tomada de decisão. A metodologia, né, de fazer entrevista, ela, com certeza, a dinâmica ali é muito diferente, né? A gente aplica muito essa metodologia. Tem até cliente nosso que pede, cara, eu não tenho tempo, eu não quero parar meu dia a dia corrido para fazer entrevista, às vezes são entrevistas demoradas, e ele pede para a gente enviar um formulário. Mas eu sempre aviso, alinhamento de expectativa, né? É sempre importante. Olha, o resultado é diferente. Na entrevista, a gente pega, né, o entrevistado, a área de negócio pela mão, a gente explica o porquê, o objetivo do questionário, né, das perguntas, o que a gente está fazendo de mapeamento. Então, muitas vezes, na entrevista, você também está conscientizando, né? Um a um, a empresa, da importância de se fazer isso, e a atualização, né, do roupa, ele tem que ser dinâmico, frequente, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa importância de ser algo vivo, né, na empresa, não só se adequando à LGPD, mas ser algo atualizado constantemente, né? Você acha que esse é um trabalho que o jurídico, porque é algo que a gente precisa enfrentar aqui também, né? Assim, porque hoje, dependendo, né, do setor, mas o que eu tenho visto é o jurídico com um guarda-chuva imenso, né? Então, a diretora jurídica também é de compliance, também é de PO, também às vezes, de RH. Nossa, Ou às vezes também é de sustentabilidade, SG, então fica com um guarda-chuva enorme e você tem que escolher as suas lutas, né? Então, o que você passou ali? O que você pode compartilhar aqui com a gente? Tá. Né? Sobre priorização, né? Logicamente, o jurídico, ele acaba sendo priorizado. Inclusive, eu acho que abre aqui um parênteses, ano passado, a NPD regulamentou a atividade, né, a função do encarregado de tratamento de dados pessoais, e ela trouxe justamente essa preocupação na resolução 18, que é justamente evitar esse tipo de conflito de interesse. Então, o DPO hoje ele tem que ser nomeado como o encarregado que vai tratar daquilo de forma exclusiva. E não é a realidade da maioria das empresas. Como é que vocês estão enfrentando isso lá? Eu acho que o primeiro grande passo que a gente teve foi de entender que precisava... na verdade, desde o começo, a gente já queria separar o compliance do jurídico. Passo 1. Só que, quando a gente é uma empresa de clima e carbono, quando a gente fala em compliance, a gente vai muito mais longe, muito mais fundo do que o compliance corporativo, porque a gente tem toda a preocupação ambiental, fundiária, que acaba ficando no chapéu do compliance. Então, esse primeiro grande passo que a gente entendeu que não cabia num chapéu só. O jurídico, com todas essas agendas juntas, estava muito espremido, e vem a LGPD, como a questão da proteção de dados, como a gente tratou isso internamente. Porque dentro do jurídico, apesar de todo o esforço para implementação, para fazer esse pontapé inicial, fica muito difícil priorizar. Porque você tem parte societária, contratos, você tem uma janela enorme, uma
frente enorme de atividades que está muito mais relacionada com o dia a dia das unidades de negócio. Então, a priorização da proteção de dados você começa a colocar em xeque. E realmente eu acho que essa alteração que foi feita ano passado, ela é necessária porque a pressão e o molde do departamento, ele acaba acompanhando os principais pontos de dor e acaba sendo, a unidade de negócio está solicitando tal contrato, tal alteração e você vai deixando de escanteio. Então, esse chapéu é importante que esteja separado. A gente ainda não tem esse cenário, mas a gente chega lá. Eu acho que essa é uma dor coletiva, assim, eu converso com muitos jurídicos in-house, né? E eu acho que há uma unanimidade, apesar do Nelson Rodrigues dizer que toda unanimidade é burra, mas eu acho que isso existe, né? O jurídico, infelizmente, ele não é priorizado, né, dentro das empresas. Orçamento muito enxuto, a flexibilização, muitas vezes, desse orçamento tem que passar por uma aprovação, né, que não é do jurídico. O jurídico ele não é visto hoje como um parceiro estratégico de negócio, não é um protagonista, né, do negócio. Como é que você acha que então, o jurídico pode reverter essa visão, esse mito? Uhum. Um ponto que eu faço muita reflexão, porque é uma dor de todo jurídico, né? De todo mundo que está à frente do jurídico, é como eu consigo contribuir muito mais com estratégia. Primeira coisa de todas, você precisa conseguir tirar um pouco da mão na massa de mexer num contrato operacional, porque isso te consome muito tempo. Então, nessas camadas de construção de relevância para o jurídico, eu acho que uma primeira camada é conseguir ter uma equipe básica que você consiga ver de cima. E a partir do momento que você consegue olhar de cima, quando você participar de uma reunião estratégica, você consegue ponderar coisas em outro nível, né? Porque se você está sempre olhando do piso junto com a unidade de negócio, como que você tem que corresponder àquele tipo de produto que eles desenharam, como você só está sendo reativo. E para a gente ter o espaço de ser ativo e não esperar a bola bater para você devolver, né? Para a gente devolver com alguma coisa, eu acho que precisa ter esse mar um pouco mais calmo. A turbulência não permite a gente subir. E eu acho que esse afogamento tá muito relacionado com os pontos que você muito bem trouxe, né? O orçamento é curto, não sei o quê. E aí você vai demorando para ajustar. Cobertor é sempre muito curto, né? E o jurídico, acho que quanto mais a empresa cresce, é esperado do jurídico um retorno, né? Proporcional. E tudo é prioridade. Né? Prioridade não, tudo é urgente. Tudo é urgente. Cara, resolve esse contrato aqui para mim. Resolve... Outro dia eu até estava vendo um case onde queriam que o jurídico fizesse um NDA para a menina que faz a faxina da empresa. Que ela fica nos corredores, fica escutando informações sigilosas. Então o NDA tem que ser para ontem, porque ela tem que assinar. Então é sempre assim. Enxugando o gelo o tempo inteiro. E eu acho que o papel do jurídico, eu sempre bato nessa tecla, ele tem que ser mais estratégico. Ele tem que ser preventor, né, desses riscos operacionais, jurídicos, regulatórios. Aliás, risco regulatório e jurídico são coisas distintas. Sim. Né? Reputacionais. Quando a gente estava falando também no bastidor sobre empresas que não cuidam, né, do seu programa de privacidade, ela está colocando o seu reputacional em jogo. Qualquer dia vai ter um evento de segurança. E aí, o que você vai fazer para retomar a confiança dos investidores, dos seus clientes, na empresa, né? Que não cuidou dos dados pessoais. Então, você tem que estar lidando preventivamente, porque o valuation, né, das empresas está diretamente relacionado. Exatamente. Então, acho que tem que ter essa mudança desse paradigma. Eu acho que, desculpa, eu acho que um ponto que eu tenho para colocar, que eu
eu adoto como estratégia para que eu consiga ter sempre a capacidade e o tempo de desenvolver esse papel estratégico, sendo redundante aqui, porque eu vinculo parte das minhas metas a quesitos estratégicos. Por exemplo, você falou de risco, revisão de matriz de risco. Eu faço isso anualmente como meta. E eles, enquanto a empresa aceitar, eu consigo subir, então, esse degrau. Então, algumas estratégias a gente consegue usar para, de fato, corresponder. E a gente precisa contornar esses riscos, né? Senão a empresa fica totalmente descoberta. Então, para achar esse tempo, para a gente pôr a prioridade, eu também me coloco essa obrigação. Como é que você faz essa gestão do seu tempo, né? Aprofunda um pouco mais sobre esse ponto. Como é que você coloca na sua rotina essa revisão? Aí é só para entender, é uma meta pessoal ou profissional mesmo? É profissional, da área. Uhum. Que você própria coloca, né? Eu que tenho a opção de escolher e submeter. E eu vejo, inclusive, hoje, empresas, ainda muito pouco isso, mas já tem algumas iniciativas de empresas colocando bônus, ou seja, a remuneração do executivo conforme metas alcançadas, SG, né? Que estão, de novo, intimamente ligadas à prevenção de risco. Uhum. Então, conta um pouco da sua rotina. Como é que você consegue, numa rotina que eu imagino aqui sobre corrida, inserir, né, para fazer essa gestão estratégica, seja de metas, seja de prevenção de riscos? Não é fácil. Normalmente não sai exatamente como eu planejei, mas ela acontece. Um ponto que eu já digo que sempre dá alguma falha, eu planejo as revisões, por exemplo, para acontecerem todas, porque a gente tem diversos produtos, então tem algumas variáveis e vertentes para serem analisadas. Eu considero para concluir tudo até metade do ano ou até setembro. Eu já sei que eu vou passar desse prazo. Isso acontece com certeza. Por quê? Numa semana, você planeja, eu vou separar 3 horas desse dia, 2 horas daquele dia, de uma semana para fazer. A chance de você conseguir executar aquele espaço integral que você separou não é muito alta. Então, por isso que o calendário ele vai escorregando. Uhum. Mas se você não faz a trava na agenda destinada para aquela finalidade, não vai nem te ocorrer a resolver aquele ponto. Foi um pouco do desafio lá atrás com a questão de privacidade. Se você não trava na agenda que você precisa dedicar alguma hora, porque vai chegar um contrato, porque vai chegar uma reunião que era importante, eu precisava participar, ou alguém da equipe que estaria comigo ia precisar participar, enfim. Mas a reserva está lá. Então, acho que é o que eu consigo fazer. E, obviamente, se tiver vai usar horários um pouco alternativos, mas paciência. Sim. A ideia não é essa trava, né? Até voltando um pouco para esse tema, né, da cultura, né, de privacidade, que a gente tem que estar em constante promoção e desenvolvendo continuamente, né, dos colaboradores, do nosso time. Como é que você fez esse trabalho lá atrás? Assim, olha, a LGPD foi publicada, a gente está diante aqui, então, de um risco regulatório, a gente precisa se adequar a ela. E agora? O que eu faço? Como é que eu convenço meu CEO que eu tenho que investir meu tempo e meu dinheiro nisso? Como é que eu convenço meu time a separar, como você falou, um tempo para trabalhar nas entrevistas, por exemplo, atualizando contratos, etc. Como é que você enfrentou, como é que você mobilizou? Né? Sim. Eu acho que eu tenho uma vantagem, que o CEO da empresa, ele tem o background da advocacia, né? Ele foi do MP. Então, isso me ajudou muito. Eu não tive a dificuldade de convencimento do CEO. Mas a dificuldade com o time, ela existe, né?
Primeiro que ninguém entende, de fato, é exatamente a sua fala, né? Você fala aquilo, parece que a pessoa nem entendeu o que você falou e fala, bom, vou responder isso de qualquer jeito. Uhum. Então, eu acho que também a questão do formulário foi porque a gente não teve uma comunicação anterior, foi simplesmente um e-mail falando, olha, aconteceu isso, temos esse desafio, por favor, nos diga o que você trata aí de dados, né? Então, O que é dados pessoais? Às vezes aí a vem pessoa isso. nem Então, você sabe o tem que que é. dar toda É. aquela explicação. Então, acho que a parte de fazer o time entender foi muito mais desafiador, assim. E eu não digo nem time mais operacional. Esses você consegue ainda um tempo de qualidade e que eles te ouvem e te respondem. Agora, pegar o diretor de uma unidade de negócios, parar ele, tirar e fazer ele pensar em dados e que ele está tratando, esses foram mais desafiadores, assim, para a gente conseguir desenhar, levar PPT, levar, explicar, falar, você tá vendo? Tem consequência, a gente precisa lidar com isso. Mas, assim, fazer a reserva na agenda já era difícil. Suado. Exatamente. Ou se te fala um pouco mais sobre essa trajetória. Eu acho que quem nos ouve muito aqui são pessoas curiosas que querem trabalhar na área, né? E a gente estava falando que esse desafio, né, de implantar LGPD lá na Future, meio, lógico, veio de uma obrigação legal. Você estava no lugar e na hora certa que você tinha que fazer aquilo. Mas muitos profissionais querem migrar, querem fazer a transição para a área. E foi um pouco do seu caso, né? Você foi obrigado a implantar sem ter Aliás, ninguém tinha um conhecimento prévio na época, né? Era novo para todo mundo. Mas para quem está ouvindo a gente, o que você recomendaria? Assim, cara, quero trabalhar com privacidade. O que essa pessoa pode buscar de conhecimento? O que você daria de dicas assim? Nossa. Bom, Jean, como você bem destacou, para mim não foi muito um plano, né? Realmente as coisas aconteceram, mas eu já passei por algumas mudanças de carreira. Não digo que, então, o objetivo era, de fato, trabalhar com dados, produção de dados, mas eu trilhei um caminho para chegar no direito ambiental. E eu acho que a recomendação que eu tenho é busque fazer contatos com pessoas que estão próximas da área. Seja matricule-se num curso, seja participe mais de eventos, aproxime-se de entidades que tenham pessoas que atuam naquela área, porque você consegue criar alguns vínculos mais quentes e se um dia surge uma vaga, alguma coisa, alguém vai lembrar de você, vai falar, nossa, sempre vejo tal pessoa nos eventos, sempre super interessada. E hoje em dia, isso tudo precisa estar refletido no seu LinkedIn. Então, você quer trabalhar com dados, você vai buscar trazer contatos, acho que mais quentes nessa área e também refletir isso um pouco no seu LinkedIn, que a primeira coisa que as pessoas pedem é isso, verdade. né? Hoje o LinkedIn virou a plataforma. Mas o que eu chamo sempre muita atenção no LinkedIn, que às vezes a pessoa tem o LinkedIn é uma plataforma que todo mundo está ali para fazer negócio, logicamente. E eu acho que até subvalorizado, né, essa plataforma. Tem gente que está lá e não faz, né? Só está lá observando as coisas acontecerem. Mas tem um ponto no LinkedIn que eu acho interessante, que é como as pessoas se vendem. Às vezes ela tem uma função que não é aquela que ela está colocando ali na headline dela, né? Então tem que tomar muito cuidado ali de como se vender e passar a melhor impressão possível. Sim, né? Com todas as cautelas, eu digo. Todas as cautelas, E assim, com os... Que você bata com a realidade. Você é muito abordada lá no LinkedIn? Na posição que você está hoje? Sim, acaba sendo, né? Tanto pessoas querendo oportunidade de trabalho, como também, eu não sei se às vezes não encontrou as pessoas do comercial, mas chega bastante coisa de comercial também
para além. Querendo vender serviço, Aham. aí beira até a inconveniência. Ali, né? Exatamente. Acho que tem até uns que pagam, né, para conseguir mandar É. mensagem. Tem bastante disso. Mas voltando, assim, quero explorar um pouco mais a sua trajetória, né? Você Uhum. falou que você se preparou para o direito ambiental. Uhum. Logicamente, você está hoje numa grande empresa que precisa desse tipo de conhecimento. Só que tem hoje, na minha percepção, uma dualidade no mercado. E principalmente essa dualidade vai se aprofundar muito mais com a inteligência artificial, que vai separar os bons profissionais daqueles que podem ser descartáveis, vamos dizer assim. Mas onde eu quero chegar? Que é a dualidade entre o profissional generalista e o profissional especialista, né? Você, hoje, ocupando um cargo de diretora jurídica, você precisa entender não só de direito ambiental, não só sobre privacidade, de contratos, tributário, trabalhista, etc, etc. Logicamente, a gente vive num mercado onde se você não é sabedor daquela matéria, você vai terceirizar, vai contratar alguém que consiga te assessorar. Mas a minha pergunta hoje muito nesse viés de alguém que quer se especializar em privacidade ou em ambiental, enfim, qualquer que Sim. seja a matéria. Você acha que o mundo é dos generalistas ou dos especialistas? Olha, eu vejo que existe espaço para os dois mundos, mas, por exemplo, eu hoje, no meu dia a dia, eu preciso ser generalista. Sim. Não existe opção, eu preciso saber de societário, tributário, M&A, alguma coisa eu tenho que saber de cada um desses temas para conseguir dar suporte. Mas, por outro lado, tem espaço para especialistas. Eu vejo um pouco, acho que um pouco de algumas dores que eu já tive no passado. Uma delas teria facilitado a minha vida, ter um especialista de proteção de dados para me dar todo o suporte lá atrás, M&A, enfim, eu acho que cabe o especialista para temas complexos. E é onde eu acho que a inteligência artificial Perfeito. não vai conseguir, porque eu preciso de uma estratégia societária para a minha organização, estruturação, eu preciso de uma estratégia tributária, eu preciso de uma estratégia para proteção de dados, se eu sou uma empresa que tem fluxos enormes de dados, ou mesmo que não tenha, a gente estava até comentando disso, não precisa ser muito dado, né? Então, eu acho que tem espaço para as duas frentes. Eu me questiono se a inteligência artificial supriria um generalista estratégico, que aí eu acho que não. Mas um generalista que só tapa buraco, eu acho que essa pessoa... não, é só para fazer uma coisinha aqui simples de tributário, uma coisinha aqui simples de contrato. Eu acho que essa pessoa tem muito mais... tem probabilidade de ser engolida, né? Porque a inteligência artificial está vindo de forma avassaladora. Então, eu acho que tem espaço para os dois, mas com certeza todo mundo vai perder espaço. E a gente tem que saber o momento, que a partir de agora dá para ser generalista. Por enquanto eu preciso ser especialista, eu acho que tem um pouco disso. Você acha que a inteligência artificial vai tirar o espaço do advogado em geral? Generalista ou especialista? Eu acho que sim. Eu acho que é uma próxima página. Será que já está acontecendo, assim? Eu tenho uma crença, né? Porque tudo é crença. Hoje a gente não tem certeza nenhuma. Mas o que eu costumo dizer é que o bom advogado, ele não vai perder espaço. E sim o advogado que não sabe usar a inteligência artificial, né? Então, hoje a gente sabe que a inteligência artificial, ela alucina. Você tem que fazer a curadoria daquele conteúdo que é gerado pela inteligência, por mais profunda que seja o machine learning ali da inteligência artificial, que ela aprenda. Hoje você tem na palma da sua mão a maior biblioteca do mundo, maior do que a maior que a gente já teve, de Alexandria. Você consegue ter acesso a qualquer livro, a qualquer autor, a qualquer tese, qualquer doutrina, enfim, tá tudo ali.
basta você ser um especialista de prompt para saber extrair. Sim. Mas ainda que o conteúdo te retorne, você tem que saber identificar se ele é legítimo, se ele existe, se ele é válido, né? Uhum. Então, esse papel de curador, eu acho que não vai deixar de existir, mas, logicamente, vai diminuir o espaço, né, dos profissionais, dos bons profissionais. Então, por isso que eu acho, aí a minha opinião pessoal, que o generalista ele vai acabar prevalecendo. Porque o especialista, concordo com você, o especialista ele vai te dar um aprofundamento numa estratégia que seja complexa, algo que o generalista talvez não tivesse capacidade para isso. Mas hoje, quando você tem um aliado tão poderoso quanto a inteligência artificial, que aí sim, ela vai ser a especialista em determinado assunto, é o profissional generalista que vai ter a perspicácia de entender sobre determinada matéria, determinado aspecto, se ele é válido, se não é. Então, o generalista com a inteligência artificial, ele pode virar um especialista, eventualmente, concorda? Faz sentido, sentido, nunca né? testei, mas acho que faz sentido, porque se você tiver a capacidade de julgar aquilo, né, de entender se aquilo faz sentido ou não, o que está te devolvendo a inteligência, você acaba ocupando esse espaço. Eu costumo dizer assim, que eu tenho tido muita pena hoje dos estudantes de direito, né? O pessoal que está aqui escutando a gente, estudantes recém-formados, que hoje precisam fazer um estágio, por exemplo, né? Um escritório, uma empresa, no jurídico. Hoje eles têm menos espaço para errar, né? O erro custa muito mais caro hoje do que custava na nossa época, sem entregar a nossa idade aqui. Porque hoje você tem justamente a inteligência artificial que vai te entregar um trabalho mais rápido, melhor, né, do que um advogado que está em formação ainda. Logicamente, você tem a questão relacional, né, do profissional, de ter alguém ali. Às vezes você quer formar aquele profissional, você ter alguém para passar a mão no telefone, ligar, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu tô sem tempo, enfim. Mas eu acho que a inteligência artificial vai tirar, né, o espaço desses profissionais emergentes, né? Eu acho que um ponto que a minha preocupação, que eu falei que com certeza vai tirar, eu acho que é isso. E eu acho que vai gerar um problema no futuro muito grande, porque você tira a necessidade de pessoas que estão na sua fase de aprendizado do mercado. Você tira as oportunidades. Aí essa pessoa vai passar em empregos que não desafiam ela, e aí vai chegar um momento que uma determinada geração, quando isso acontecer, vai estar se aposentando. Como que vai chegar o preparo, como estará preparado esse time mais jovem que veio ali num mercado mais, não sei, acho que menos desafiador, porque vai ficar poucas pessoas com todo o desafio na mão e você precisa estruturar, dar oportunidade para as pessoas também se desafiarem e crescer. E de, sei lá, 100 pessoas, uma vira um diretor. Não estou chutando números aqui. Só que você tinha 100 pessoas lá embaixo. Agora você vai diminuir para 10 vagas. Quantos desses serão essas grandes pessoas que têm capacidade estratégica? Porque às vezes você cortou lá atrás alguém que teria muito mais potencial, mas estava numa fase de desenvolvimento, né? Não, você tocou num ponto aqui que eu acho essencial, né? Eu acho que a nossa capacidade estratégica, ela vem dos erros e acertos, né? Quanto mais você erra, mais você aprende, né? Eu não vejo insucesso em quem falha. Né? Porque você vai ganhando casca e você vai crescendo. E eu vejo que essa nova geração, ela não vai criar essa casca. Ela não vai criar essa visão estratégica. Por exemplo, até já revelando a idade, eu era do tempo onde eu ia para o fórum
pegava o processo que era físico, tomos e tomos de processo, 11 tomos de processo. Você tinha que olhar um a um para achar a informação que você queria. Hoje, tudo é digital, a inteligência artificial faz esse mapeamento, você não tem mais essa análise crítica, né? Você já vai ganhar tudo pronto. Então, se tudo está pronto, onde que você vai ter essa formação estratégica, né? E a questão também de pesquisa, antes você precisava de ter alguém do seu lado, porque ela ia buscar jurisprudência, ia fazer a pesquisa em artigos, enfim. Você joga isso dentro da inteligência, você nem pede mais para ninguém, você joga isso, você já tem a sua capacidade lá de identificar, entender, não... jurisprudência eu entendo que tem um pouco mais de buracos, assim, mas, enfim, uma análise tributária. Você pede para ele te devolver alguma coisa simples. Você tirou a chance de alguém se desafiar naquele ponto. Como que essa pessoa vai construir, né, a sua carreira? É muito... É doloroso, assim, e a gente não sabe o que vai dar. Isso eu tô pagando para ver onde que vai dar. Mas, caminhando para um outro lado, assim, como é que a Future hoje ela trabalha a questão da inovação? Né? A Future hoje ela trabalha num segmento, né, que é o mercado de carbono, que precisa respirar inovação. É um mercado hoje que está sob escrutínio, né? Muitos colocam em dúvida a qualidade e a integridade dos projetos. A inovação ela vai de encontro justamente para trazer essa oxigenação desejada. Como é que vocês estão trabalhando essa questão internamente e externamente? Inovação sempre foi um pilar. Então, desde o começo, a gente tem reuniões só focada nisso, inclusive para pensar produtos. Porque, de fato, se a gente pensar no D1 da empresa, a gente estava muito focado em floresta e em privados, e em parceiros privados, proprietários de área de floresta. Passado 3 meses, acho que a empresa tinha sido iniciada, veio o artigo do The Guardian, e passado, sei lá, mais um ano, veio toda aquela questão que saiu em matéria em jornal da Polícia Federal. Então, greenwashing. Exatamente. Isso, exatamente. Operação Greenwashing. Então, pra gente, sempre esteve na nossa frente, brilhando, que a gente precisava sempre pensar novos produtos. Tanto é que hoje, a gente é a empresa que tem mais projetos de energia renovável no Brasil. Porque a gente enxergou essa oportunidade lá em 2022 e a gente está colhendo os frutos disso. Começou a colher no ano passado, né? Quando os projetos ficaram maduros. Enfim, então, inovação é uma pauta diária. A gente passou também por um rebranding, que a gente brinca, nem chama de rebranding, na verdade. A gente passou por uma mudança de estratégia. A gente não é Future Carbon, a gente é Future Climate. A gente precisa pensar em clima, em carbono como uma das variáveis, resiliência climática, adaptação. Então, assim, é tudo dentro da agenda. Então, eu entendo que é uma agenda prioritária a inovação. Você está pegando esse gancho, né, de vocês se entenderem não só uma empresa de carbono, né? Muita gente fala, e eu me filio nesse segmento, que o carbono, por ser um ativo ambiental valoroso, seria um mecanismo muito útil para combater as mudanças climáticas. Eu entendo que sim, mas não é o principal, né? Você tem outros mecanismos que você consegue trabalhar as mudanças climáticas, seja ali questões de incentivos fiscais, por exemplo. Hoje a gente fala sobre PSA, né? Crédito de biodiversidade, por exemplo. Como é que vocês veem essas estratégias, né? Então, por que hoje vocês, por exemplo, decidiram investir em energia renovável e não num crédito de reflorestamento, que talvez seja o ativo mais valoroso em termos de preço, né, no mercado hoje?
Tá. Então, acho que eu vou começar de trás para Tá frente. Quando a gente tomou a iniciativa de ir para a energia renovável, foi lá em 2022, porque a gente encontrou uma janela de oportunidade com uma metodologia nova que permitia a gente desenvolver crédito de carbono com base em energia, tanto é que outros empresas do mesmo setor que a gente passou a fazer também no mesmo formato. Naquela época, a agenda de reflorestamento não tinha tanta consistência ainda, liquidez para venda do crédito de carbono. E aí foi uma construção, mudou rápido isso, e a gente começou a olhar com muito mais força no final de 2023 para a ARR, né? Porque a gente nunca olhou para reflorestamento puro, a gente sempre olhou reflorestamento gerando crédito de carbono como um financiamento, né, para aquela atividade. Sim. Porque o reflorestamento é a atividade mais cara que você tem, né? E, por outro lado, a mais efetiva, né? Você põe na árvore o crédito de carbono, né? Então, a gente, sim, olha, a gente já tem hoje em dia projetos de ARR, de reflorestamento, mas eu acho que precisou de um timing um pouco diferente. O retorno também é mais demorado, né? São de 5 a 7 anos para começar a gerar o carbono, então você precisa ter uma empresa que estava começando a ganhar tração ali no início. É um sufoco, né? Mas, enfim. Nossa, acho que eu perdi a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu estava te fazendo sobre a estratégia, né? De buscar os ativos, não ser o carbono somente a bala de prata, né? Uhum. Isso, quando a empresa começou, a gente tinha um pouco essa sensação que vamos fazer a consultoria, a gente presta consultoria em todo o escopo de inventário, resiliência. Explica mais ou menos o que vocês fazem, para quem não conhece. Tá, vamos lá. O mercado de clima, você tem a agenda também voluntária ainda, agora com a lei que saiu, a gente vai ter mais para frente as obrigações, né, de emissões das empresas, mas as empresas voluntariamente, por pressão do próprio mercado, elas se colocam obrigações internas. Pode ser, a gente brinca que são os baby steps, são empresas que só querem entender, fazer uma fotografia de como que estão as suas emissões naquele período. Então, faz só inventário de emissões. Mas a nossa ideia é sempre educar esse meu cliente para ele entender que o inventário de emissões é só o passo 1. Então, o que mais a Future faz? A gente faz toda a parte de mapeamento de risco climático, faz a parte de adaptação, que é o que a empresa precisa mudar, fazer para ela estar preparada para aqueles fatores de risco decorrentes de alteração do clima, e a resiliência, que ela é capaz de ajustar todo o seu negócio para estar adequada àquele novo cenário. Então, a gente cobre todos os steps, né, nesse formato de consultoria para preparar uma empresa, uma corporação para essa realidade que a gente já está vivendo, né? Então, como que as chuvas estão impactando o meu negócio? Como que a seca está impactando o meu negócio? Daqui 10 anos, como que vai estar esse cenário? Planejamento estratégico. Exatamente. Né? Então, a gente... Mas sendo advogado do diabo, eu já sei a resposta, mas é bom para a gente assentar aqui. Não seria mais fácil, então, a empresa, em vez de passar por todos esses passos complexos, demorados, longos, simplesmente faz lá o inventário, descobre qual é a pegada de carbono dela, vai lá, só compra o crédito. Tá bom, já fiz minha parte. Isso já foi o tempo que alguém aceitava isso. Hoje em dia são empresas simplesmente, essa vale
quem não está dentro do mercado anotar. Se você simplesmente faz o inventário e compensa e deixa, ou até deixa esse inventário só guardado na gaveta, você não vai ter nenhum nível de respeito dentro das empresas que estão comprometidas com a agenda ESG, com toda a questão climática. E social, né, também, porque ninguém mais está falando também só de clima, tá todo mundo colocando outras camadas aí de preocupação que são altamente relevantes, né? Então, não dá, não é mais aceitável dentro do mundo corporativo você simplesmente calcular e compensar, aí no ano seguinte emite mais. Não é mais aceitável. Acho que é uma agenda de descarbonização, né? Você entender que o que você pode fazer dentro do seu processo produtivo para emitir menos, né? As emissões líquidas, não as brutas, né? E tem muita empresa, e aí trabalhando muito greenwashing, infelizmente, quero ser net zero até 2030, mas o que ela está fazendo para, de fato, descarbonizar suas operações? Só compro crédito de carbono. Então estou compensando, está tudo certo. Não é assim, né? Não é assim. A grande estratégia do SBTi, que está sendo o padrão mais bem aceito para descarbonização, é você, no período, que você vai ter lá uma agenda de 30 anos para conseguir chegar em emissões líquidas zero, que é você ter o mínimo de emissão possível. Nesse período, você ainda vai ter uma fase de redução. Nesse período, é aceitável você ir compensando, mas você está demonstrando em relatórios anuais que você está fazendo todo o trabalho de redução e tem gerado resultado. Então, você vai compensando, mas quando você chega nas suas emissões líquidas zero, inclusive, a compensação dessas emissões que você não tem como tirar precisa ser com um crédito de carbono de remoção. Então, é aceitável o crédito de carbono de redução antes, mas depois, lá ao final, a proposta do SBTi é remoção. Como é que você acha que a empresa, hoje, ela precisa trabalhar o escopo 3, né? Porque essa eu acho que é talvez a grande dúvida. O escopo 1, o escopo 2, o escopo 1 é o direto, o 2 indireto, e o 3 é os fornecedores, etc. E tem essa grande dificuldade de você fazer esse mapeamento, né? Da sua pegada de carbono do escopo 3. Vocês têm ajudado nessa jornada de descobrimento do escopo 3? Eu acho que essa resposta eu não tenho tanta clareza, mas o que dá para eu dizer é que a dificuldade é, inclusive, daquela empresa que contratou conseguir mapear a informação para nos passar. Porque muitas vezes a dificuldade é mapear a própria. Então, quando chega no terceiro, é realmente desafiador. Eu não sei se a gente tem muitas empresas no estágio de maturidade tão bom assim para esse desenvolvimento, mas eu acho que... Acho que assim, para a gente caminhando um pouco para o final e estressar um pouco mais essa questão do mercado de carbono, tem muita gente que é curiosa, né? Eu quero entrar nesse mercado que é bilionário, quero participar, mas não é tão simples. Né? Não é tão simples você gerar um crédito de carbono. Explica um pouquinho quais são as etapas que a Future passa e faz para gerar um crédito de carbono. Se é que dá para dar também um indicador financeiro, que a gente sabe que tem essa barreira financeira, é um processo milionário. Né? Então, quem está ouvindo a gente aqui quero emitir meu crédito de carbono, o que eu tenho que fazer? Tá. Eu acho que eu vou exemplificar com floresta, que eu acho que é mais fácil para todo mundo entender. Você precisa passar por alguns níveis de auditoria. E essas auditorias normalmente são internacionais e elas estão vinculadas a uma metodologia. Então, para ficar claro para todo mundo, você precisa ter uma área. Vamos falar de manutenção de floresta em pé, que é o projeto REDD, que todo mundo, alguma vez que se interessou por carbono, deve ter visto esse termo. Os projetos REDD, que é evitar o desmatamento. Você tem uma área de floresta em pé, e ela vai passar ao longo do período do projeto, que tem que ser no mínimo 40 anos, você precisa ter um compromisso de manutenção de floresta em pé de 40 anos, por diversas auditorias. Uma delas é anual, outra delas é a cada 6 anos. E tem custo alto, tem que fazer inventários
ou de biomassa, alguns tipos de inventário. Se você tem os co-benefícios, também tem inventário de biodiversidade. E isso tudo gera um custo muito alto. Então, você precisa, para fazer a conta, primeiro considerar esses custos e fazer a análise de viabilidade daquela área. Para além de tudo, não adianta ser só uma área grande. Para dar certo, acho que para vocês terem aí uma dimensão, são cerca de 15 mil hectares de floresta em pé. Então, é um mar de árvores, uma área muito grande. E, além de tudo, ela tem que estar numa área sob pressão de desmatamento. Então, olha, a empresa X ou a pessoa Y tem uma área de 20 mil hectares no meio da Amazônia. Ela não tem pressão por desmatamento. A metodologia, tudo bem que tem agora as mudanças de cálculo de linha de base, está acontecendo agora, não dá nem para a gente falar quanto isso vai mudar ou não, mas não gera crédito suficiente, o custo-benefício não bate a conta. Então, tem bastante grau de análise para você viabilizar. Então, não é tão simples. Eu tenho um sítio no interior e eu tenho uma área de 3 hectares com floresta. Infelizmente, porque deveria ter uma forma de remunerar, e é por isso que eu acho que outras ferramentas, como pagamento por serviço ambiental, outras precisam existir, porque eu acho que é uma forma de você fazer com que aquele pedaço menor se mantenha ali. Porque é importante, né? Então, acho que o mercado de carbono, ele tá para uma escala muito maior, de fato. Eu acho que a tua fala mostra, então, finalmente, que o crédito de carbono não é e não pode ser essa bala de prata. Né? As mudanças climáticas, aí eu vou te fazer essa pergunta, ele é tratado hoje, mundialmente, e anos após anos, eu sempre trago aqui o World Economic Forum, os principais líderes se reúnem e elegem o principal risco para o próximo biênio e para a próxima década. Ano após ano, as mudanças climáticas vinham aparecendo como um principal risco, exceto nos últimos, se eu não me engano, 3 anos, não apareceu no topo. Mas ali em segundo lugar está. Por outro lado, como a gente conversou aqui, tem questões de cibersegurança, inteligência artificial. E 2025 é o ano dos agentes de inteligência artificial. Então, basicamente, é você montar um operador para fazer o trabalho por você. Quero que você marque uma viagem para mim, marque um jantar. Você vai, hoje, ter, de fato, um assistente que você só faz o comando e ele vai fazer o trabalho para você. Então, olha o tamanho dessa inovação, mas ao mesmo tempo dos riscos que isso traz, né? Então, eu queria te perguntar, Cíntia, logicamente, você pode ser parcial. O que você acha que é o maior risco hoje que a gente tem que estar lidando hoje para o próximo biênio? Mudanças climáticas, cibersegurança, inteligência artificial? Pode ser um outro elemento. Eu acho que eu vou trazer um viés que é o viés humano da dificuldade e do sofrimento que as mudanças climáticas elas vão causar. Então, ainda que para uma empresa ela consiga, talvez, se adaptar, ter resiliência e trabalhar com as mudanças climáticas e tenha mais desafios com a parte de inteligência artificial, enfim, porque ela já está muito dentro e traz riscos grandes para uma corporação, eu acho que lá na ponta, quem está na floresta, quem está nas comunidades, as pessoas que estão nas comunidades, elas vão ser muito mais brutalmente atingidas pelas mudanças climáticas. E eu acho que se a gente for falar em número de pessoas, vai ser maior. Mas em corporação, eu acho. Eu sempre brinco, mas é uma verdade, apesar de ser uma brincadeira, que hoje você tem mais chance de ser refugiado climático do que milionário. Né? Então, fatalmente,
tudo bem, graças a Deus a gente é privilegiado, a gente Uhum. vive numa bolha muitas vezes, mas anualmente aqui no Brasil, a gente teve ano passado no Rio Grande do Sul, quantas pessoas ficaram Nossa, desalojadas, a infraestrutura do estado, aqui no estado do Rio de Janeiro, qualquer chuva destrói a infraestrutura da cidade. Muitas pessoas, e a maioria, esse é o ponto, os vulneráveis moram em área de risco, Uhum. então eles são os principais atingidos, né? Então eles são refugiados climáticos. E já estudos e pesquisas dizendo que ilhotas vão desaparecer, então países vão desaparecer, né? Então, certamente, esse é um tema que a gente vai precisar endereçar rápido. Mas eu fico na dúvida se esse tema está... Eu vejo muito nas discussões das COPs, eles estão sendo endereçados dentro do risco climático, né? Uhum. Não como algo especial, não, algo específico. Eu acho que está tentando contornar com a questão do financiamento, Pois que também não... Que foi um grande problema, né? Como é que Uhum. os países que mais emitem não podem dar uma contribuição? Estavam discutindo ali de 100 para 200 bilhões de euros. Agora a gente teve a COP da biodiversidade, o COP16. Quem também vai financiar? Ninguém queria financiar. Uhum. Todo mundo sempre tirou o time de campo. É complicado, né? Sim. Mas, Cíntia, te agradeço. Acho que o nosso papo aqui foi super legal. Foi muito bom. Considerações finais? Queria agradecer o convite, convidar para quem quiser conhecer um pouco mais da Future Climate, acessar o site, nosso LinkedIn, Instagram. A gente tem diversos tipos de serviços, informações. Nós estamos desenvolvendo agora cursos que eu não comentei antes aqui com vocês. Fizemos nosso primeiro curso, que estão contando com grandes nomes como Carlos Nobre, Jandaraci. Então, acho que quem quiser se inteirar um pouco mais do assunto, vale a pena conhecer. Então, agradecer aqui a participação. Obrigada. Imagina, Cíntia. Eu que te agradeço aí a disponibilidade e interesse de estar aqui conversando com a gente. Você que nos ouviu hoje, continue nos acompanhando. Como eu falei, clica no sininho. Esse é o 8º episódio, tem outros episódios, terão novos, segunda temporada começando agora, né, do GPO Talks. Acompanha a gente, acompanha a Cíntia lá nas redes sociais dela, as minhas também. E obrigado aí por estar com a gente até agora e pelo interesse no nosso trabalho. Obrigado, Cíntia. Obrigada. Até a próxima.